Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, em paz, né? Animados com a nossa aula. Eu sei que tem momentos que não são muito fáceis, mas com muita força, com muita fé, com muita confiança, nós sempre seguimos em frente. Gente, hoje nós vamos continuar falando, né, sobre o tema que nós estamos trabalhando esses dias. E o capítulo, deixa eu ver aqui, só relembrar que o capítulo que nós estamos vendo, que é o capítulo 6, ok? Nós estamos estudando alguns seres vivos. E hoje nós vamos continuar falando dos protozoários. Lembra que nós falamos que os protozoários, aliás, o reino protoctista, ele é dividido em protozoários e algas. Na aula passada nós falamos dos protozoários e hoje vamos falar das algas que fazem parte do reino protoctista, ok? Mas antes vamos falar um pouco sobre a atividade que eu deixei na aula passada, que eu falei sobre deixei para vocês pesquisarem sobre os protozoários, sobre a malária, né? Duas doenças causadas por protozoários, que foi a malária e a doença de Chagas. Então, vamos comentar um pouco sobre essas duas doenças. Então, a malária, né, primeiro, ela é causada por um protozoário e esse protozoário, ele invade, né, o mosquito chamado Anopheles, e é um mosquito fêmea, né, e ele é transmitido pela picada da fêmea desse mosquito, que também é conhecido como mosquito prego. Ela é uma doença que causa, né, alguns sintomas muito fortes, como a febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. O mosquito que causa essa doença, ele é contaminado pelo plasmódio. Esse plasmódio é um protozoário que entra no mosquito, né, infecta o mosquito e o mosquito automaticamente transmite para o homem. Uma das formas de prevenção dessa doença é usar telas nas casas, né? E repelentes, para impedir que o mosquito ele venha picar a pessoa e assim transmitir o plasmódio, né? Que é o causador da doença. O tratamento, meninos, geralmente é feito por medicamentos, né? Existem muitos medicamentos que fazem com que esse protozoário ele se estabilize, ele morra dentro do corpo do indivíduo. A doença de Chagas, ela também é transmitida por um protozoário. Esse protozoário, ele infecta, ele contamina um barbeiro, que é o transmissor dessa doença, e esse barbeiro, ele está contaminado pelo protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Diferente da malária, a transmissão ela não vai acontecer exatamente pela picada. Embora o barbeiro pique o homem, mas a contaminação, né, do homem, ela vai acontecer porque o barbeiro, ao picar o homem, ele defeca, e ao defecar, o próprio homem vai e coça aquele lugar onde foi picado. E ao coçar, o protozoário que está nas fezes, ele penetra a pele do homem e assim segue para a corrente sanguínea e vai afetando todo o organismo do homem. E os sintomas que essa doença causa são vários sintomas, mas principalmente febre muito alta, uma dor abdominal, vermelhidão no local da picada, aumento do fígado. Então, são inúmeros sintomas. E o tratamento também através de medicação. Então, nós colocamos essas duas doenças que são causadas por protozoário, mas vocês viram na aula passada que existem muito mais, né? Mas o importante é vocês terem uma ideia de algumas doenças, né? Principalmente essas que eu coloquei aqui para vocês, como a malária e a doença de Chagas. Agora, meninos, nós vamos estudar as algas, que também fazem parte do reino protoctista, né? Então, as algas, elas são seres eucariontes, vocês lembram que eucariontes? Que tem um núcleo
recoberto por uma membrana. Elas são também autótrofas. O que são seres vivos autótrofos? São seres que produzem o seu próprio alimento. Isso. Então, além das plantas, que são também seres autótrofos, as algas também são. Elas produzem o seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Então, através da fotossíntese, as algas, elas produzem, inclusive, meninos, o maior responsável pela produção de oxigênio na Terra não são as plantas, são as algas. Então, a maior parte do oxigênio que o ser vivo precisa para viver e que está no nosso planeta é produzida a partir das algas pelo processo de fotossíntese. Embora elas sejam autótrofas, parecidas com as plantas, elas não entram no reino das plantas. Por quê, meninas? Porque elas não têm algumas características que relacionadas às plantas. Há muito tempo atrás, as algas elas se encaixavam no reino das plantas, mas depois ela foi tirada porque ela não tem componentes estruturais que estão presentes nas plantas, como as raízes, os caules, os brotos e as folhas verdadeiras. E elas também não têm tecidos vasculares, né, que fazem com que os nutrientes sejam encaminhados a toda a planta. Então, como ela não possui essas características, ela foi tirada do reino das plantas e entrou no reino das algas. Ok? Além de serem autótrofas, elas vivem em ambientes aquáticos, elas são exclusivamente aquáticas, né? Ambiente bem úmido. Então, são muito importantes para o ecossistema onde vive, porque elas são as principais produtoras da cadeia alimentar. Como eu já falei para vocês, acho que em torno de 70% a 80% do oxigênio que nós temos na Terra é produzido pelas algas, né? E é interessante também, gente, atualmente, que as algas, elas já estão sendo usadas como biocombustível, né? Exatamente, como uma alternativa para o combustível, assim como a cana-de-açúcar e o milho. Então, ela está sendo muito usada para reduzir os danos causados ao nosso ecossistema pelos combustíveis fósseis. Eu coloquei aí alguns desenhos, gente, de algas, né? Elas são variadas. Você já deve ter ido na praia, já deve ter visto, né, aquelas algas. Então, nós vamos ver que existem vários tipos de algas e cores diferentes, né? As algas, elas têm cores diferentes. As algas, elas podem ser formadas por uma célula ou por várias células. Existem algas formadas apenas por uma célula, quer dizer, elas são unicelulares. E a maioria são formadas por várias células. E elas se juntam formando diferentes tipos de colônias, né? O corpo de uma alga é um talo, ou seja, ela não possui caule e folha, mesmo que seja gigante, né? Mesmo que ela seja muito grande, mas ela não é considerada uma folha e nem é considerado um caule. Com relação à sua reprodução, ela pode ser, aliás, de forma geral, né? A maioria é assexuada. Quer dizer, não precisa da participação dos gametas, ela ocorre, né, individualmente, através de esporos, mas existem algumas que podem se reproduzir de forma sexuada. Então, nós vamos ter alguns grupos que elas vão se reproduzir a partir dos gametas, ok? Bem, o estudo das algas é feito, né, é chamado de ficologia, viu? Ficologia. E elas vão ser classificadas de acordo com a sua pigmentação. Então, como eu falei para vocês no início, as algas, elas têm de várias cores. Verde, vermelha, marrom. Então, de acordo com a sua pigmentação, ela vai ter a classificação, como eu coloquei aí. Algas marinhas, vivem no mar. Algas vermelhas, pigmentação vermelha. Algas verde, pigmentação verde. Então, tem as algas marrom,
pigmentação marrom. Então, de acordo com a pigmentação, ela vai receber a sua classificação, ok? No livro, nós vamos ter algumas classificações, né? E é interessante também, gente, que às vezes nós temos um fenômeno no mar que deixa o mar vermelho. E aí dá aquela ideia que o mar está sangrando, né? Tem sangue no mar. Mas, na verdade, essa maré vermelha é exatamente por causa das algas, né? Que estão ali presentes. E elas também, muitas delas são economicamente importantes. Por exemplo, no tratamento, né, de esgoto, certas espécies movimentam a economia para serem matéria-prima para o preparo de alimentos também. E basicamente isso, para o preparo de alimento e para o tratamento de esgoto, que elas são usadas para tratar o esgoto. Economicamente, nós vamos colocar só essas duas importâncias. Ok, gente? Então, é isso, né? Todo o nosso conteúdo de algas. Vocês podem depois fazer a leitura no livro. Na página, é só uma página, 63, gente, bem pequena. Então, faça a leitura aí. E o importante é vocês entenderem que elas fazem parte do reino prototistas. As principais características que são eucariontes, autotróficas, que são responsáveis, né, extremamente importante e responsável pela produção do oxigênio, e alguns tipos de água, que são classificados de acordo com a sua pigmentação, ok? Mas façam uma leitura aí do livro, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem, que a gente vai tirar essas dúvidas, ok? Então, um cheiro, até a próxima aula e que Deus abençoe a todos.